ficando pesado. E aí, Mabi, eu fico pensando se isso não é uma supervalorização. E aí, por causa dessa supervalorização aleatória, e quando eu digo aleatória, não é só porque é aleatória sem nenhum fundamento, e isso randômica, não quer dizer que não seja. É randômica, entende? Uhum. E aí a gente trata isso como se fosse uma verdade, muito embora nós não tenhamos, e talvez nós não tenhamos, porque o tempo ainda não chegou mesmo, porque a ciência caminha a passos de formiga, e desculpa aí, Mila, a referência. Não tem problema. E aí, mas isso é uma coisa que eu fico sempre pensando, porque existe uma supervalorização do que é negativo. E aí é claro que, falando de neurociência, de fato as emoções negativas são mais estudadas, porque elas estão, o link com as psicopatologias, a gente consegue fazer de forma mais direta, né, quando a gente fala de emoções negativas. Mas será que não é justamente... e aí, assim, eu estou pensando... pensando alto, né? Pensando alto, sem pensar muito em trabalhos e tal, até porque, de fato, as emoções positivas, elas são menos estudadas. Muito embora tenham vários trabalhos mostrando que as emoções positivas são muito importantes para que a gente... Foram muito importantes durante a nossa evolução para aumentar a gama de repertórios... comportamentais diante de... Saudáveis também. Porque saudáveis. Quando saudáveis você vai também. modificando esses comportamentos para emoções positivas, automaticamente os comportamentos passam a ser mais saudáveis, mais funcionais, né? E aí eu fico pensando que essa supervalorização das emoções negativas e do estudo mesmo das emoções negativas, se isso de alguma forma não nos fez esquecer, ou fez todos esses psicólogos e neuropsicólogos que vieram antes da gente, de que talvez trabalhar em fator protetivos ou que confiram algum tipo de proteção às emoções negativas, por exemplo, aumentar os traços de resiliência, aumentar a habilidade em controlar os pensamentos intrusivos. Será que agora que a gente já sabe bastante coisa, e bastante coisa eu forcei, mas agora que a gente já sabe alguma coisa sobre as emoções negativas e como elas estão implicadas nas psicopatologias, será que não é o momento da gente virar essa chave e pensar em técnicas até de neurolinguística, né, para reforçar o afeto positivo e essas outras coisas? A gente já saiu completamente do tema, né? Não, eu acho que o tema é legal. O tema é legal. Eu cheguei a falar ontem, eu fiz uma live e eu falei assim, muito relacionado com isso. A gente foi formado em alguma coisa muito negativa. A gente foi formado numa educação para guerra. Tem que ter vencedor, tem que ter eles, nós contra eles. Eu tenho que ganhar. E isso gera um monte de frustração, porque se eu não ganhei, eu me frustro e tenho emoções negativas. E nessa emoção eu projeto um monte de fala. Sim. Eu acho, na verdade, assim, tipo, eu tava até lendo um outro dia sobre crise de ansiedade, né, e síndrome do pânico, porque é um negócio que não faz sentido. Seu cérebro começa a fazer você passar mal por causa de alguma coisa que ele encontrou como um perigo. Então, eu tava lendo e eu fiquei pensando exatamente sobre essas coisas. E, assim, se você interpretar sobre um viés evolutivo, faz sentido o seu cérebro selecionar melhor o que é um que para ele pode ser um perigo. Porque se você for pensar numa questão de evolução e de talvez chance de sobrevivência, etc., é mais provável que você sofra se você não conseguir identificar o que pode ser um perigo. Então, por isso... Exato. E aí... a emoção negativa, tudo que possa ter algo esquisito, seja guardado tão fortemente. É como, não sei se talvez tenha até um mecanismo neural diferente, sabe? Do tipo, fortalecimento das sinapses seja mais forte, alguma coisa assim. Mas é a única viés, assim, para explicar, porque não faz sentido. Hoje em dia, a sociedade funciona de uma forma completamente diferente e as pessoas, por causa desses cérebros que funcionam como há muito tempo atrás, eles acabam pegando esses elementos soltos e criando todos esses problemas, né? E fazem com que o nosso cérebro, com o nosso corpo reaja, né? Tipo, numa crise de ansiedade. Na verdade, Mila, sabe como eu tenho duas coisas, assim, a tentar complementar nisso. Primeiro, o que Jéssica falou, eu visualizo que a gente está no momento dessa mudança, desse shift, sabe? Dessa transição. Eu visualizo que a gente está nesse momento de estudar mais emoções positivas, porque inclusive com crianças no processo educacional. A gente
propaga agora a linguagem positiva. Não faça isso. À medida que a gente diz não faça isso, a gente está fortalecendo para fazer. O não é o que menos fica ali na cabeça. Então, isso é uma ideia, tá? Daqui para frente, eu acredito que a gente tem essa tendência mais positivista mesmo, empírica. A gente vai tender a estudar posicionamentos mais tipo de meditação e tudo mais. Aí, voltando a essa parte evolutiva que Mila trouxe, é muito interessante porque quando a gente vai encontrar, por exemplo, vou montar, como empreendedora, vou montar uma startup. Todo mundo orienta a gente a fazer um planejamento em cima de um problema. O ideal é identificar o problema e depois dar uma solução. Então, se a gente observar isso evolutivamente, né? Na caverna, qualquer barulho, a gente precisava se defender. Então, isso veio mapeando o nosso cérebro, gerando uma conexão neural mais, eu diria, enrijecida, cristalizada. E como não teve ainda, não tinha tido, né, a necessidade de fazer essa mudança dessa programação neural, isso só veio passando de maneira genética. E aí o adoecimento, a problematização, tanto que se a gente pegar num quadro escolar hoje em dia, uma sala com 30 alunos, pelo menos estatisticamente no meu ambiente que eu trabalhei, tá? Pelo menos 10 desses 30 alunos, os professores queriam me encaminhar por algum tipo de dificuldade de aprendizagem. E aí, essas dificuldades, elas estão associadas às emoções. Então, na minha compreensão, esse é o momento do shift mesmo, desse start de transformar esse estudo na problematização para estudos mais positivistas, estudos que trazem mais funcionalidade para a nossa vida, como, por exemplo, a forma como a gente desenvolveu a linguagem, o pensamento, né, os signos, tudo mais, e como isso, de certa forma, gerou potenciais negativos. Então, o que é uma educação numa família? Eu gosto de dar exemplo. Dentro de casa, como é que a gente acreditava que um pai e uma mãe estavam educando uma criança? Não faça isso, não faça aquilo, tá errado. Então, se a gente fazia isso é porque estava educando. Mas hoje a proposta é diferente. Hoje a gente percebe que o cérebro, ele não capta o não. Na verdade, ele capta a frase como um todo. O não vai ser uma escolha dele, fazer ou não fazer. Então, é muito mais interessante a gente fazer. O que você pensa que isso... Por que você está fazendo isso? O que é que isso vai te causar? Um desenvolvimento mais problematizador do que a nível do problema. Não sei se eu fui muito clara, mas eu visualizo que a gente está nessa transição, sim. Que a gente está começando a estudar mais emoções positivas. Uma coisa que eu vi naquele Ciência para a Educação, que eu fiquei assustado, não é na tua referência, Mavi, mas assim, se uma criança está sofrendo bullying ou coisa parecida, fizeram com um bebê, várias coisas, tá? E mediram o vago, tá? O meu vago para isso daí. Se você tem um processo de defesa, se você entrou num processo de defesa, se você não está bem, se você está incômodo, você praticamente joga para fora os preconceitos que você tem, você fica trancado. Se você está bem, com prazer e com processo positivo, o processo de aprendizado é aumentado. Quer dizer, você aprende se você está bem. Se você aprender na raiva, é mais complicado, demora mais, é mais difícil. Não gera motivação, né, na raiva. Sim, não, e o próprio aprendizado. Então, eu tive a sensação, eu chutei, né? Eu cheguei até a falar para mim. Então, quando você está acuado, teu preconceito vai para fora. E quando você está aberto, você pode aprender coisas novas. Uhum. Entende? Então, você dá essas mudanças muito grandes na criança. E às vezes a criança não faz, vou bater, o medo da punição, ela não abre para o aprendizado. Ela está com medo de apanhar. Isso. Então, de repente, essas coisas, eu acho que vocês vão ter alguns contatos lá. E esse lado que o Jéssica falou é sério. Cara, isso dá prazer. Cara, isso dá prazer. Como que a gente pode fazer isso, né? Com certeza. Né, se a gente já sabe, isso já está claro, né? Para a neurociência há muito tempo, e agora mais com estudos mais metodologicamente mais elaborados, que as emoções negativas impactam diretamente o aprendizado,
Bom, a primeira coisa a gente já tem, né? Não pode ter emoção negativa na hora de aprender, sabe? Tipo, não vai rolar aprendizado. Então, agora a pergunta, né, deveria ser, a gente já viu que a emoção negativa vai atrapalhar. Será que as emoções positivas vão, de fato, então, melhorar, dar uma alavancada? Possivelmente sim, né? Desde que ela não tire o foco. Desde que ela não tire o foco. Se ela tirar o foco, você vai perder também. Sim, vai perder também. Isso, então, assim, a psicologia já está trazendo isso, a psicologia positiva, né? Como é que eles chamam? Já está trazendo isso. Mas, assim, agora acho que está faltando mesmo um input da neurociência, mostrando, utilizando técnicas de neurofisiologia. Tem que botar eletrodo na cabeça das pessoas, tem que colocar as pessoas dentro da ressonância para a gente entender o que está acontecendo. E aí Bora, Jéssica, fazer isso? Bora! E aí a gente poder avançar nas teorias, e aí depois a neurociência vai tentando, vai correndo atrás para explicar, né, o que está acontecendo de fato a um nível mais celular ou a um nível mais de fisiologia mesmo, né? Não, isso é legal. Você não tem acesso à ressonância, né, Jéssica? Não. Ai, um sonho, Se vocês né? montarem experimento, eu consigo colocar vocês com acesso à ressonância. Quer dizer, mas cadê o experimento? Cadê a pergunta? Cadê a coisa? Assim, entende? Sim. Vamos montar, então? Vamos fazer essa... A gente consegue até colocar, você tem tanto aqui no INRAD, você tem... A MAB não. A Mader. A Mabel trabalha, ela tem ressonância. O Albert Einstein. Albert Einstein, ela tem ressonância. Então eu falo com ela, com o chefe delas, eu falo... Lá no IDOR já é um pouco mais complicado, o IDOR é um pouquinho mais fechadinho. Com os Eu acho que o Albert dele, Einstein é mais fácil, o INCOR é mais chato fazer essas coisas, o INRAD. Não, eu tô falando no IDOR no Rio de Janeiro. Tem um lugar, tem ressonância, mas é cheio de dedo, cara, é uma coisa, não sei porquê. Mas de lá o Jorge Moll faz experimento com a parte emocional, né, com a parte emocional do cérebro que está indo. Só que tem agora, com potencial evocado, você também está tendo bastante emoção que está pegando. A gente acabou não. Ano passado a gente publicou uma short communication, sabe? Um artigo bem pequenininho, uma pergunta direta e uma resposta direta, que a gente queria saber se o afeto positivo era capaz, de alguma forma, de proteger o indivíduo contra emoções positivas e aí reverter, ou pelo menos bloquear ali, mais ou menos, o efeito deletério dessa emoção negativa no aprendizado, na memória de trabalho. E assim, a gente publicou e tá, sabe assim, quando o artigo está reverberando em citação, enfim, acho Por que não tem um blog desse artigo? Vamos fazer um blog desse artigo. Vou fazer um blog desse artigo, gente. Pelo amor de Deus. Um blog, Jéssica, que eu falei assim, cara, esse blog estava na hora, estava precisando. Você falou para mim, Jackson, eu tenho interesse de fazer um blog sobre vozes que falam na cabeça das pessoas. Sobre pensamento intrusivo. Cadê o blog? Pô? Eu vou voltar. Agora eu me formei, né? Então agora eu vou escrever. Eu defendi segunda-feira, gente. Eu ainda tô assim, ó. O que tá acontecendo? Estou muito feliz por você. Nada. Mas o que foi? Você formou no quê? O que deu? Eu defendi o doutorado, né? Ai, caramba. Segunda-feira. Eu tô entrando agora nessa. Ai, boa sorte. É um caminho árduo, mas é lindo. É muito Meninas, eu acho que essa é a ideia, tá? Então a Mavi, pelo menos, ajuda você se vocês tiverem alguma pergunta, e essas perguntas mais soltas, mesmo indo lá, manda pra Mavi. Mavi, eu não entendo isso, pô. Porque vai ser para vocês, vai ser meio filosofia. Entra muito no comportamento. Sim. Entra muito. Isso é muito louco. Tá, mas acredito que a gente vai se complementar muito. Nossa, a Mila e a Jéssica também tem um background aí pra gente trazer muito conteúdo nesse congresso. Acho que vai ser bem legal, assim. Também. O que podia fazer, que vocês ainda não pegaram, que é o seguinte, quando vocês fazem um artigo, ou um brief, ou um comentário, sabe que você vai fazer uma publicação pequena, igual a Jéssica está falando, um pequeno shortzinho, você tem que estudar, você tem que ver referência. No nosso blog, não. Você tem uma ideia, escreve. Só coloca a referência embaixo. Escreve o que você pensa. Não precisa ser verdade. Então vai no congresso dele, teve uma ideia, manda para a Mila, manda para a Mabi, faz um textinho, posta o blog, coloca umas referências embaixo. As referências que você buscou, que é de acordo com a tua ideia, que estão mentindo. Você falou e aquelas referências bancam. Acabou. Você entende? E aí o blog, na verdade, as teorias surgem assim, né?
As As teorias. teorias vão surgindo assim, de perguntas. E aí, Então, o blog é para isso, joga a tua ideia. Legal. Você, Jéssica, está falando de agora, está na hora de entrar na parte positiva, no prazer, nas boas emoções. E eu acho fantástico isso, Teve um problema que eu tive uma formação religiosa muito grande. O prazer sempre é no céu e depois da morte, você entende? Aí você pega até dos meus irmãos, as filhas deles, entram na adolescência e vão para droga, porque prazer é agora. E mais intenso do que você está falando. Perde. Então, quer dizer, ter maturidade no prazer, trazer o prazer para o prazer remunerado é complicado. Isso requer um processo de aprendizado lento dos adolescentes. Sim. Então, brincar com isso, colocar isso, botar isso no blog, colocar para fora. Beleza? Precisamos desse gás seu, Jackson, para poder. Nossa, preciso. Sabe o que eu acho? Às vezes a Eu já gente falei para coloca vocês. 1 milhão de atividades. Eu já falei para vocês a minha ideia o tempo todo. Vocês às vezes não pegaram a ideia. Para mim, não tem dois seres humanos. Para mim, tem um ser humano e uma consciência humana. Ela emana em você. Você é protagonista da nova verdade. E aí você embota e quer que o outro apareça. Tem que aparecer em você. Você tem que mostrar ela. E quando mostra, como a gente está em neurociência, coloca umas referências. Coloca umas referências, pô. Para não virar fake news. Coloca a referência só, mas não deixa a ideia vir do outro. É a tua ideia. Joga. Tá um pouco perdida? Joga pra Mila, joga pra Mabi. Vamos fazer. Faz aí em 3, um blog, não tem problema. Mas joga essa coisa nova, essa energia, essa coisa que vai ajudar um monte de gente. Show. Vai. Com certeza. Eu achei o seguinte, nós temos que fazer com que os conhecimentos de neurociência, neuropsicologia e também da semiótica. Qualquer dia a gente vai no congresso de semiótica, vocês vão ver que é troço diferente também. Porque a semiótica daí é Peirce, não é Luria, é Peirce o cara. Então, esse conceito nós temos que levar para a população. A população não está entendendo o que as pesquisas estão fazendo. Sim. A população está muito atrás. Sim. Cara, tem coisa boa já, que pode melhorar, você entende? Para mim, honestamente falando, com muita sinceridade, a maior descoberta humana feita até hoje se chama direitos humanos. E se isso virar instinto, a evolução social aumenta demais. Sim. Se o direito humano for o nosso instinto, essa conversa eu tive com ela. Né? Cara, Exato. o direito humano tem que ser nosso instinto. Sim. Nós não temos... Meus irmãos, sabe o que eles falam? Todo mundo que fala por direitos humanos fala para soltar bandido. Caraca, que bicho é esse, cara? Socorro. Que bicho é esse? Direitos humanos deve ser o nosso novo instinto, o ser humano agora tem uma nova tecnologia, são os direitos humanos. Sim. Na verdade, eu acho interessante a gente falar sobre direitos humanos, porque podia ser uma coisa tão fluida, tão natural, tão... é humano, tem direito. E aí não, a gente precisa falar. Precisa reforçar isso o tempo inteiro. Mostrar para muita gente, é bem forte. Pessoal, manda esse gás lá, Mira, se ajeita com a Jéssica, vê o horário, manda para lá. Qualquer coisa, manda um artiguinho para mim. Olha, já estou pensando nisso. Eu embalo, eu faço mais coisa, eu dou energia para a coisa andar, você entende? Sim. Porque... Eu quero conversar ainda para eu entender como é que está o funcionamento. Vai continuar gravando mesmo assim? Não, eu paro.